Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre todo quiumba é Egum, mas nem todo Egum é quiumba, tá? A minha espiritualidade está pedindo para mim vir mais uma vez aqui falar sobre isso. Eu já falei sobre isso em um videozinho bem lá atrás, sobre a diferença de quiumba, Egum, né, de trevosos. Isso a gente está falando sobre os espíritos desencarnados, tá? Eu falei no último videozinho que eu fiz sobre a ligação de um quiumba com uma pessoa, com um médium, né? Assim dizer que todo médium, né, que não tem aquela melhora íntima, não tem distúrbio de caráter, né, de má conduta, né, e não tenta melhorar, não tenta equilibrar bem a sua mediunidade, eles acabam, né, afastando seus guias de luz e vem aqueles quiumbas que se apresentam como guia de luz da pessoa e acaba fazendo um vínculo ali com eles. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, mas eu não dei uma explicação muito grande. Aí eu fui. Tem um nome sobre que eu não lembrava na hora e eu estudei sobre. É simbiose que fala. É o vínculo que o espírito desencarnado, né, que o Quiumba faz com o médium, né, e cria um vínculo muito grande, né, que até para fazer uma desobsessão, quando, né, no caso é para separar os dois, é perigoso, não pode separar de uma hora para outra. É um trabalho, né, mais difícil e permanente para ir tirando, afastando aos poucos, tá? Porque essa separação é muito dificultosa e só de uma vez pode prejudicar tanto o espírito, né, o tal do Quiumba, quanto o médium ou a pessoa encarnada, porque essa simbiose não acontece só com mediunidade, com pessoas que, né, trabalham na mediunidade, tá? Com espiritual. Pode acontecer com pessoas, né, do dia a dia, normais, que têm mediunidade, porque, como eu falo, todos nós temos mediunidade, cada um em um grau diferente e o seu tipo de mediunidade, mas qualquer encarnado pode, né, vir a ter uma simbiose com o desencarnado, tá bom? Que a gente fala como obsessão, né? Porque também tem a possessão, né, é um pouco maior, mais pesada, que às vezes a pessoa não tem nem discernimento para separar uma coisa da outra. O espírito domina muito a mente da pessoa, né? Então aí eu vim falar hoje sobre isso. Todo quiumba é um egum, mas nem todo egum é um quiumba, porque o que acontece? Os eguns não, desculpa, os quiumbas são espíritos, né, que ficam vagando na costa terrestre, são mais esclarecidos, tá? Eles são muito inteligentes, ele tem uma capacidade intelectual muito desenvolvida, eles, né, têm uma evolução já, mas eles usam essas coisas para o mal, né? Usam para coisas negativas. Então eles se vinculam com médios, né, que não estão muito bem preparados, ou que têm desvio de caráter, ou que má conduta, né, ou que são muito apegados a vícios, né, eles também pode acontecer, tá, o médium ser muito apegado a algum vício, né, que desvio de conduta, às vezes tem um vício, sexo, drogas ilícitas, alcoolismo, isso é um vício, tá, gente? Não deixa de ser. Como é o nome? Fofoca também é um vício, gente, isso é horrível. Tem coisas que. Aquelas picuinhas que tem gente que faz, isso também é viciante e isso atrai também quiumba para perto da gente, entendeu? Então, aí, esses quiumba, né, normalmente eles são muito inteligentes. Eles usam da inteligência para prejudicar, para se dar bem no mundo espiritual, entendeu? Eles têm uma capacidade tão grande, um desenvolvimento intelectual tão grande, que às vezes eles pegam alguns eguns, né, que são espíritos que ficam aí na costa terrestre, que estão meio perdidos, não sabem o que aconteceu direito, e trazem para eles, para botar para trabalhar para eles. Por isso que eu falo, eles são muito inteligentes. E eles usam essa inteligência para coisas negativas, para se dar bem na vida, né? E os eguns, né? Eguns são todos os espíritos que já encarnaram aqui na Terra, né? Que já ficaram na roupagem, no corpo físico. Quando morrem, são considerados eguns,
tá? Eguns é um espírito que já viveu na Terra, já foi encarnado, já foi uma pessoa e morre. Tem alguns que não se dão conta nem que morreu. Tem alguns que ficam presos na costa terrestre por causa de entes queridos, por causa de bens materiais, e isso prejudica muito eles e quem eles estão perto. Tipo, se algum ente querido meu morre, né? Falece, mas tem um apego muito grande a mim. Aí fica muito próximo de mim, né? Porque ele às vezes não se dá conta que morreu e vive aquela vida ali, né? Com aquele vínculo que tinha comigo. Ou às vezes ele já tem noção do que morreu, mas ele não quer ir embora, porque gosta muito de mim, fica preocupado comigo, o que vai acontecer, como ele pode me ajudar de alguma forma, ou querer me alertar de algum perigo, entendeu? Porque acontece de alguma pessoa morrer e ficar perto do ente querido para avisar, né? Dessas coisas. Só que a intenção dele não é me prejudicar, né? A intenção dele é alertar, ou ficar perto, ou ajudar, né? Porque o ente querido normalmente não vai querer o nosso mal. Nem todos, né? Enfim. Mas aí ele acaba me prejudicando, porque um espírito desencarnado que fica aqui na costa terrestre, ele precisa se alimentar de energia. E a energia que ele se alimenta é a energia vital das pessoas encarnadas. Então, ele ficando próximo de mim, ele acaba me adoecendo. Eu não vou ter um sono bom, eu vou ficar perturbada, eu vou ficar desequilibrada psicoemocionalmente, eu posso ficar com muito sono, entendeu? Depende, varia da pessoa para pessoa, entendeu? Quais os sintomas que vão ter. Eu posso ficar com dor no estômago. Tem vários tipos de sintomas que um espírito pode, né, fazer uma pessoa encarnada sentir. Posso ter muita dor de cabeça, né? A presença de um espírito desencarnado o tempo todo perto de você, ele te leva muito coisas ruins, entendeu? Mas nem sempre ele tá ali com aquela intenção de fazer mal, mas acaba fazendo, né? É aquele negócio, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então, quando é uma pessoa que gosta da gente, um ente querido, um espírito, né, menos esclarecido que desencarna e fica aqui na costa terrestre, com certeza, gente, ele perto de qualquer pessoa, ele vai prejudicar a pessoa. Não com intenção, mas ele prejudica. Porque a gente não tem, né, capacidade de ficar muito tempo perto de espíritos, né, desencarnados sem nos lesionar. Que eles acabam nos lesionando. Por isso que é muito importante tratar o espírito também, né? Por isso que eu gosto do kardecismo e da Umbanda, que eles tentam, né, tratar o espírito desencarnado, que é o trabalho que meu Exu Caveira faz. Ele tenta encaminhar esses espíritos menos esclarecidos, e eu sofro muito com isso. Não porque é ente querido meu que está perto de mim, mas alguns eguns que vêm, fica perto, acaba me prejudicando. Por isso que às vezes eu sou muito desequilibrada, eu fico muito na minha, às vezes eu fico muito cansada, durmo muito, gente, ou fico com insônia, entendeu? Também pode acontecer. Então esses espíritos, quando fica perto da gente, acaba prejudicando a gente de alguma forma, porque eles não têm preparo para estar aqui no planeta Terra. Desencarnou, eles têm que ser encaminhados para algum lugar, né? Ou um lugar de refazimento. Tem espíritos que morrem, que estão tão desequilibrados, né, que a espiritualidade sabe que se a pessoa acordar lá no espiritual vai desequilibrar mais ainda. O que eles fazem? Eles adormecem o espírito até ele ter equilíbrio para entender o que aconteceu. É muito surreal, gente, só estudando muito, se aprofundar mais, né, que eu esqueci a palavra como fala, para poder entender bem, né? Porque é muita coisinha e nem sempre eu consigo explicar aqui para vocês, né? Mas é isso, a gente não pode, né, ter espíritos desencarnados próximo da gente. E o que acontece? Às vezes também pessoas, né, da nossa convivência, né, pessoas da nossa família desencarnam, né, no caso morrem, e a gente acaba atraindo eles, chorando. Claro que a gente vai chorar de saudade das pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que foram embora para o outro plano, né? Mas a gente tem que chorar aquele choro de saudade, não aquele choro de desespero, tem gente que fica, Deus é injusto, Deus levou fulano de tal e agora o que vai ser de mim? Esses espíritos, eles escutam nosso sofrimento, tá, gente? E às vezes o espírito tá um equilíbrio legal, ele tá sendo encaminhado, mas ele às vezes é apegado a você, sabe que ele tem que ir embora, ele caminha, né,
em direção ao que o espiritual fala, só que ele fica muito desequilibrado lá com o seu sofrimento. Ele sente. Aí o que acontece? Ele volta para você, para perto de você. Nem sempre é o espírito que obsedia a gente. Às vezes o encarnado acaba obsediando o desencarnado também, tá? Se a gente ficar muito desesperado por quem foi, a gente não deixa a pessoa descansar, seguir em paz no plano espiritual. A gente tem que entender que isso daqui é uma escolinha. O planeta Terra, né? A gente aqui, na roupagem da nossa carne, aqui é uma escola. A gente está aqui para evoluir, não é para brinquedo, não é para brincar. Claro que a gente tem que viver um equilíbrio, né? O material e o espiritual. A gente tem que viver, tem que se divertir, tem que trabalhar, tem que namorar, tem que estudar, várias coisas, mas a gente também tem que cuidar do nosso espiritual, porque a gente está aqui para evoluir. Por mais que algumas pessoas não acreditem ou não querem acreditar, né? Porque é uma coisa muito difícil. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado. Então tem gente que prefere ignorar isso tudo, né? Então, né, como eu falei, né, todo quiumba é um egum, mas nem todo egum é um quiumba. Então tem egum que é pessoas normais, assim, igual a gente. Morre e não se dá conta que morreu, fica aí vagando, entendeu? Por isso que às vezes é muito bom a gente orar pelos mortos, né? Quando as pessoas desencarnam, eu sempre falo, gente, manda orar missa, né? Rezar, não sei como fala, né? Tanto faz, pra mim é tudo a mesma coisa. Então tem que pedir para fazer missa, né? Para as pessoas ser encaminhada, porque a Igreja Católica, ela é muito boa para encaminhar, né? Essas orações, né? Essas missas são boas para encaminhar os espíritos desencarnados. Tem não vou explicar onde, porque muita gente deve conhecer, aqui perto de casa tem um lugar que era um casal de idosos, né? E o cara já morreu, lembro dele nitidamente. Na época eu nem morava aqui no Mata 7, eu morava lá no Trevo, que vai pra Brisa, mas eu vinha muito no Mata 7, que a minha família morava mais aqui. Então eu via esse pessoal, né? Esse casal, e ele sempre estava sentado na porta da casa. E ele já faleceu tem anos. Desde quando ele faleceu, a casa tá para vender. Hoje em dia eu tenho, né, uma visão maior, né? Antigamente eu não tinha. Hoje em dia eu tô mais equilibrada, nem tanto. Mas eu tenho uma percepção maior, né, do mundo espiritual. E ele não deixa vender a casa. Sempre quando eu passo lá, eu vejo o cara lá. Como eu falo, eu não vejo muito com os olhos físicos. Vejo, às vezes acontece, mas é poucas vezes. Eu vejo mais com os olhos espirituais. Eu sinto a presença. Eu fecho o olho e vejo. E eu vejo esse cara nitidamente. Tanto que agora tá vendo ele nitidamente na minha cabeça. A fisionomia dele toda sentada lá na porta da casa dele. E ele que não deixa vender a casa. Porque ele era muito apegado ao meu material. Eu já sentei com essa senhora, já conversei com ela, mas ela é evangélica, não acredita muito. E falei pra ela, pelo menos, pede pra orar, fazer uma missa pra ele, mas ela não acredita. Enfim. Então aí fica ali, ó, aquele círculo vicioso. Eu não sei o nome deles, né? Mas eu orei para ele e vamos ver, né? Se Deus quiser, ele consegue ser encaminhado. Mas aquele negócio que eu falo também, Deus não obriga o espírito, entendeu? O espírito tem que ter aceitação. O espírito tem que aceitar que ele precisa de ajuda e que ele precisa ser encaminhado. Porque o mundo espiritual não pode pegar o espírito à força e levar. Ainda tem isso, tá, gente? Só em último caso que eles fazem isso, quando o espírito não tem mais livre-arbítrio, porque acontece do espírito perder o livre-arbítrio, né? Tipo assim, eu já li um livro, muitos anos atrás, até me arrepiei, que o cara, ele fez muita coisa ruim, né? E ele tinha muito débito, né? E ele veio reencarnar para arcar com aquele débito todo dele. E o que Deus fez para ele não criar mais débito? Ele veio aleijado, ele veio doente e acamado, ele veio para vegetar só. Porque acontece, gente, às vezes a gente não entende, vê uma pessoa ali, nossa, fez uma operação, ficou mal, né? Ficou tetraplégico, ficou paraplégico, não entende. Mas Deus sabe de tudo, entendeu? E esse cara, ele tinha tanto débito kármico que quando ele reencarnou, Deus mandou ele sem poder andar, sem poder falar, vegetar, né? Ele praticamente vegetou todos os anos dele na Terra para ele poder ir com aquele sofrimento arcar com os débitos dele, dos karmas deles de vida passada. Porque se ele tivesse livre-arbítrio, ele ia
ter mais débito, arrecadar mais débito. Então, para tu ver como Deus é tão justo e bondoso com a gente, ele deu uma oportunidade de reencarnação pro cara, né, vegetar numa cama para ele arcar com as consequências dos atos dele passado, mas sem poder, né, errar novamente. E os outros ficam, que Deus é esse? Eu não acho um Deus ruim, esse Deus é justo, ele é bondoso, porque qual o pai que vai fazer isso? Nem o pai quer o mal do filho, a gente que tem que aprender com as nossas escolhas, com nossos erros, entendeu? E infelizmente às vezes tem algumas pessoas que não aprendem, que tem que passar pelas situações para aprender. Porque eu penso assim, quando a gente é inteligente, a gente aprende com o erro dos outros, né? Se a pessoa, tu viu ali a situação, sabe que não vai dar coisa boa, você vai para quê? A gente tem que ter sabedoria para escolher o caminho, né? A gente já tem exemplo do outro que se deu mal naquele caminho e a gente tem que ter a nossa sabedoria para não seguir o mesmo caminho, porque sabe que vai dar errado, né? Então, aí eu vim falar sobre isso, também vim falar sobre um outro negocinho. Eu como sempre com a minha colinha, né? Porque senão eu me perco. Aí, a espiritualidade também pede para eu falar aqui sobre um negocinho que anda acontecendo. Vocês devem lembrar daquele desenho Papaléguas e do Coiote, né? Com certeza, todo mundo lembra desse desenho. Eu gosto desse desenho. Eu até fui pesquisar, porque eu lembrava do nome do Papaléguas, mas eu tinha esquecido do nome do Coiote, né? Gente, tem muitas pessoas que são iguais aos coiotes, o coiote, né? O coiote, ele quer pegar o papaléguas, né? E ele tenta de todas as formas prejudicar, né, para pegar o papaléguas, só que ele não consegue. Ele para a vida dele e cria uma obsessão pelo papaléguas, né, para prejudicar. Eu acho que no desenho a intenção dele é comer o papaléguas, né? Porque ele é um coiote, ele quer comer a ave. Só que ele não consegue. E ele fica obsediando o papaléguas, né? Porque também tem isso de obsediar uma pessoa viva, um encarnado obsediar outro encarnado, né? E ele fica com aquela obsessão no papaléguas que ele para a vida dele toda para prejudicar o papaléguas. E tem muita gente que é assim, infelizmente tem. A pessoa fica ali, ó, gastando toda a energia dela, todo o tempo dela tentando prejudicar o próximo. E às vezes o próximo não tá nem aí pra ela, não tá nem aí que ela existe, mas ela tá ali, ó, tentando prejudicar. Porque o brilho do outro incomoda, a outra pessoa, né, incomoda. E a gente tem que parar com isso, gente. Entendeu? Isso é muito feio. Aqui eles falam também sobre seja inimigo, mas não seja falso amigo, porque também tem muita gente assim. A gente percebe, né, quando alguma coisa dá certo na nossa vida, a gente vai passar para outra pessoa, que o brilho no olhar da pessoa se perde na hora. Se perde na hora, gente. Se você prestar bastante atenção, né, se você tiver uma percepção, você vê no olhar do outro o desagrado, né? Porque tem muita gente que eu entendo de energia. Se eu tô perto de você, eu falo alguma coisa e você não se incomoda, eu vou sentir que a sua vibração mudou. Eu tenho essa percepção, né? Mas nem todo mundo tem. Mas se você prestar atenção no olhar, no gesticular, né? Como os outros falam, na linguagem de movimento da pessoa, você presta atenção quando a pessoa não gosta de uma coisa que você fala. Então a gente tem que ter muita sabedoria e percepção do outro também, tá? Porque nem todo mundo fica feliz com a nossa felicidade, né? Por isso que hoje em dia eu tenho noção que amigo de verdade é aquele que tá do teu lado, vê sua felicidade e fica feliz com a sua felicidade. Para mim, amigo é esse. Amigo que bate no teu ombro e fala: nossa, coitadinha, tá acontecendo isso, que não sei o quê. Tem um monte. Porque tá do nosso lado, né, ali sentindo a nossa dor, que não sente, às vezes por dentro tá batendo palma, é muito fácil. Amigo de verdade é aquele que fica feliz com a nossa felicidade também. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, gente. E outra coisa também que a espiritualidade pede para eu falar sobre a transição planetária de novo, gente. Tem um tempinho que eu não falo sobre isso, mas eu tava lendo, né? Porque, tipo assim, a gente sempre... quando a gente gosta de ler, gosta de pesquisar essas coisas, Deus sempre vem colocando as coisas certas na hora certa pra gente estudar, entendeu?
E eu tava lendo, tem umas páginas no Instagram que eu leio bastante, né, de física quântica, de energias positivas, essas coisas, né? E eles falam, né, essa parte mais da parte kardecista, tá bom? Sobre essa energia de acoplamento que está acontecendo na Terra. Já aconteceu uns meses atrás aí, eu até falei sobre, e tá acontecendo de novo, tá? A espiritualidade, né, superior não, que eu não gosto de falar assim, mais esclarecida, tá começando a acoplar mais um pouco, né, as energias positivas na Terra. E tipo assim, toda vez que eles vierem acoplando as energias, né, mais forte na Terra, mais pesada, as energias boas, tá, gente? As energias positivas. As pessoas que vibram no negativo vão ter como eu vou dizer, um desajuste, né? Vão ter um desequilíbrio, tá? E vamos começar, assim, eu também, não é porque eu sou, como eu vou dizer, desenvolvido intelectualmente, porque eu estudo muito, que quer dizer que eu não tenho a minha parte negativa. Eu também tenho, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Pelo amor de Deus, todo mundo tá aqui no mesmo barco. Porque se eu fosse melhor, eu nem tava aqui encarnada. Então, eu também tô melhorando, né? Só que eu tento me esforçar mais. E essa energia, né, que tá acoplando aqui, vai nos trazer muitos conflitos internos, né? Bom, é a vida trazendo os ajustes que a gente tem que fazer, né? Se a gente lidar com esses conflitos de forma negativa, a gente só vai ficar empurrando com a barriga uma coisa que a gente tem que mudar e a gente não consegue, né? A gente tem que tentar usar esses conflitos para olhar para dentro da gente mesmo, né? E ver o que a gente tem que mudar. Porque às vezes o problema não é a gente. Às vezes a gente olha tudo com outros olhos, né? A gente pensa, não, porque esse ambiente, a gente fala mal de tudo, de todos, mas às vezes a gente não presta atenção que o problema é a gente. Acontece muito, né? Porque a gente é egoísta, porque a gente tem um ego inflado, né? A gente é orgulhoso e acha que só a nossa verdade é a verdade verdadeira. E nem sempre é assim. A gente tem que ter sabedoria, né? Para olhar as situações, as situações conflituosas que a gente tem que, né, bater de frente. Em vez de a gente bater de frente, vamos tentar ver elas de outra forma, né? Se olhar e perguntar o que eu preciso mudar para essa situação não me incomodar mais. Porque às vezes as situações vêm na nossa frente para a gente refletir a gente, né? O que a gente tem que mudar, né? Então é muito complicado, mas a gente tem que ter, né, coragem, né? Isso tem que ter muita humildade e entender que a gente não é sempre o dono da razão, que a gente precisa mudar, que a gente precisa entender o outro, né? Porque o outro pode estar em desequilíbrio. E quem é mais racional? Né? A gente não pode deixar o desequilíbrio do outro nos prejudicar. É difícil, eu também não consigo ainda, mas a gente tem que tentar, né? Quando o outro às vezes está desequilibrado, às vezes o outro está infeliz, frustrado por alguma coisa, então ele vai fazer o quê? Ele vai atacar o mundo em volta dele e as pessoas do convívio dele. Mas a gente tem que tentar entender que o problema não é a gente, o problema é o outro que está com problema, que está desestabilizado, que não tem, que está infeliz, que está frustrado com algumas situações da vida dele e ele quer descontar no mundo. Só que se a gente começar a entrar, bater de frente, né? Entrar nessa vibração, a gente vai descer a vibração e vai acabar ficando igual. E é esse que o problema, o que a espiritualidade não quer, entendeu? A espiritualidade pede pra gente ter mais discernimento, mais compaixão com o próximo. Difícil, né, gente? Eu sei que é, porque às vezes dá vontade de pegar um 38, uma pistola e dar um tiro na cabeça de um. Eu sei disso, eu também tenho vontade. Mas a gente tem que tentar ter mais compaixão com o próximo, tá? E isso não estava aqui no meu coisinha, não, mas a espiritualidade também está pedindo aqui para falar. A gente tem que tomar cuidado com pessoas que saem da nossa vida e a forma que sai da nossa vida, tá? Porque tem muita gente que sai da nossa vida porque tem que sair da nossa vida. E Exu, né, ele não, quando ele não quer uma pessoa na nossa vida porque atrapalha a nossa família, ele vai tirar de alguma forma. E quando a gente, né, fica forçando a presença daquela pessoa na nossa vida, ele faz uma reviravolta ali para ter confusão para a pessoa sair de qualquer forma, tá? Porque Exu não quer
pessoas, né, destrambelhadas, não quer pessoas falsas, não quer pessoas, né, sonsas do lado dos filhos dele. Então eles vão sempre fazer arruaça para tirar esses tipos de pessoas da vida dos filhos deles, né? Eu digo Exu, meu Exu Caveira e qualquer outro Exu, tá? Não é só o meu, não. Eles não gostam. Se a pessoa tá prejudicando a gente, eles vão fazer de alguma forma de tirar a pessoa dos nossos caminhos. Então, por isso que eu tento o menos possível, como eu vou dizer, brigar com as pessoas. Hoje em dia eu tenho essa consciência. Antigamente eu não tinha. Brigava mesmo, dane-se, tava nem aí. Tava me desfazendo de mim, brigando, eu brigava, eu xingava, eu fazia tudo. Hoje em dia não, eu evito, né? Eu vejo que não dá pra mim, eu me afasto, tá? Então, aqui quem fala é Exu. Ele pede pra gente prestar atenção em quem a gente deixa voltar pra nossa vida. Porque tem pessoas que eles tiram da nossa vida e as pessoas vêm... Eu tô rindo por causa da forma que falou. Vem como um cordeiro para voltar na nossa vida, para nossas vidas. Isso porque tá precisando, tá? Tá precisando da gente. Mas a gente tem que saber que a ingratidão vai continuar mesmo. E ele fala aqui pra gente prestar atenção que quando uma pessoa quer voltar para nossa vida depois de ter feito a arruaça na nossa vida, ele vai vir fingindo que tá mudado, né? E depois vai voltar a ser tudo que era antes. Então, pra gente prestar atenção. Que uma pessoa que se arrepende e não muda as atitudes, não é arrependimento, é manipulação, só para voltar para nossa vida, tá? Então ele pede pra gente tomar cuidado, que nem todo mundo tá arrependido do que fez, né? Não sei por que ele tá falando isso, não entendo, isso não tava aqui, né, no papelzinho para eu falar, mas aí, gente, vamos voltar ao assunto que era, né, do coisa sobre a transição planetária. Então a gente tem que começar a usar esses conflitos que vão vir, né? Pra gente se melhorar como pessoa, tá? A gente tentar ver a situação de outra forma, né? Porque eu falo por mim, tem muita coisa que tá me conflituando, né? Eu tô passando por muitas situações de conflitos. E eu tô tentando o máximo possível tentar olhar pra mim pra ver o que eu preciso mudar, porque eu também não sou perfeita. Como eu falo, eu leio, eu estudo, eu aprendo na teoria, tá? Eu venho aqui falar na teoria, mas eu tô tentando botar tudo em prática. Todas as coisas que eu venho nos vídeos passar pra vocês, eu tento botar na minha prática, no meu dia a dia. É difícil porque eu ainda tô me lapidando, né? Eu tô começando agora, tô engateando, né? Nesse negócio de espiritualidade, mas eu tô tentando, né? E eu sempre venho aqui falar pra vocês, né? Sobre as coisas que eu consigo caminhar, sobre as coisas que eu consigo melhorar. Então a gente tem que se esforçar. Não só eu, mas vocês também. A minha intenção aqui é tentar, como eu vou dizer, ser exemplo, mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Para vocês tentar se melhorarem também. E eu falo, não é que a gente precisa estar dentro de um templo religioso para se tornar uma pessoa melhor. Não, não precisa, tá? A gente precisa ser uma pessoa melhor pela gente mesmo. Porque é bom a gente ser bom, entendeu? E eu não lembro se eu já falei em um outro vídeo, mas eu acho que eu já falei, aquele filme Estigmata, né? Muito antigo, eu nunca mais consegui ver. Ele fala muito, né? Que nesse filme, eles querem abafar o caso da menina que começa a ter, né, aquele estigma de Jesus, né? Aquela ferida da coroa, do furo nas mãos com prego dos pés, porque esse espírito que vem nessa menina, né, até me arrepiei, que se manifesta nessa menina, ele vem falando do Novo Testamento, né? E esse Novo Testamento fala que não precisava estar dentro de templo religioso para se cultuar Jesus, Deus, entendeu? Não precisava. Então a Igreja Católica na época, né, abafou para imagine só, falar que a Igreja Católica perdeu o poder, porque naquela época a Igreja Católica perderia o poder se falasse isso, né? Que eu não lembro de todos os mandamentos, mas eu lembro que um falava: levante uma pedra, uma madeira e lá eu estarei. E é Jesus, Deus, né, que fala que Deus está em todos os lugares. Por isso que eu gosto do candomblé, assim, não para eu cultuar, para eu, né, tá ali, mas eu acho bonito porque eles cultuam os orixás, né?
Os orixás são as energias da natureza que representam Jesus, que representam Deus. Então, a gente tem que ter o coração e a mente muito aberta para a gente entender isso, né? Porque eu ainda sou um pouco preconceituosa com o candomblé, mas essa parte eu entendo, entendeu? Que o orixá é a energia da natureza. E ela fala muito de Deus. Toda energia da natureza fala de Deus, porque foi Deus que criou tudo. Foi Jesus que criou tudo, né? Eu hoje trouxe um pedacinho da Bíblia aqui, João 14, 1 e 2. Não se turbe ao vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, o que quer dizer? Que não é só o planeta Terra, né? Tem muitos outros planetas, tem muitas outras vidas, né? Com certeza mais evoluída do que a gente, né? Aqui na Terra, porque o ser humano não é o ser mais evoluído. Eu acho que a gente está numa escala muito lá embaixo, né? Não desfazendo da nossa inteligência, mas eu acho sim que a gente está numa escala muito lá embaixo. E no mundo espiritual também tem muitas moradas. Porque tem um umbral, tem o Vale dos Suicidas, eu já li sobre o Vale dos Tatuados, não acredito muito porque nem tudo a gente tem que abraçar como verdade o que a gente lê, né? Tem as colônias espirituais, eu já sonhei muito com colônias espirituais, né, gente? E tem aquela hierarquia lá no céu também, como as pessoas falam, né? Igual tem aqui na Terra. Então a gente tem que se policiar muito nisso, em tentar melhorar, em tentar aprender, né? E ter discernimento para seguir os caminhos, porque eu posso vir aqui, ou como qualquer outra pessoa pode vir aqui no YouTube falar, mas a gente tem que mostrar no exemplo, tá? Eu acho que, como eu vou falar, tem um ditado que fala: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não adianta a gente, né, passar uma coisa e ser outra. A gente tem que mudar. Trabalhar para o espiritual, a gente tem que mudar. Porque como a gente vai, né, ser exemplo das pessoas se a gente as pessoas não ver mudança na gente? Então eu acho assim, se uma pessoa, né, um líder religioso, e ele passa uma coisa, ensina uma coisa pra gente, ele tem que também estar num patamar melhor, né? Porque pra gente ter respeito por ele, né? Ou por ela. A pessoa tem que mostrar, ser exemplo daqueles filhos ali, daquelas ovelhas, como fala na igreja, pra gente poder respeitar o pai de santo, a mãe de santo, o padre, o pastor, né? As obreiras, que também é um cargo na igreja. Então, pra gente ter respeito pela pessoa, a pessoa tem que mostrar, né, o exemplo. Então tem muitos lugares, né, que infelizmente as pessoas, né, da hierarquia não dão exemplo. Também não sei por que falou isso. Mas a gente tem que se policiar nisso. Então a gente tem que ser exemplo do próximo, para eu vir aqui falar para vocês. Quem me vê na rua assim, vê, continua com as mesmas atitudes de antes e chega ali no canal e fica falando um monte de abobrinha. Não. A gente tem que mudar, não adianta, a gente precisa mudar nossas atitudes, as nossas condutas para a gente poder, né, vir aqui e falar, né, poder tentar convencer as pessoas de tentar melhorar um pouco. Claro que eu tenho que mudar muito, né, como eu falo, eu sei muita coisa na teoria, na prática nem tanto, mas eu tô fazendo o meu melhor, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo e obrigado por quem chegou até aqui.